Chegou mais um dia para estarmos juntos. Nessa oportunidade, estarei expondo a pequena carta de Judas, que será a minha última participação nas exposições dos livros da Bíblia este ano. Eu sou o pastor Eliseu Fausto e desejo que sobre você e toda a sua casa as ricas bênçãos de Deus sejam vossa cobertura. Veremos hoje que essa pequena carta de Judas tem um valor que transpõe o seu pequeno tamanho. Vou falar um pouco sobre a data e a autoria dessa carta. Ela foi escrita em meados dos anos 68 d.C., 2 anos antes da destruição do templo em Jerusalém. Seu autor foi Judas, irmão de Tiago e meio-irmão de Jesus. Tanto Tiago quanto Judas não haviam acreditado em Jesus antes de ele ter sido crucificado, morto e ter ressurgido ao 3º dia. O Tiago que Judas menciona aqui na carta, precisa ficar claro que não era o mesmo filho de Zebedeu, que foi discípulo de Jesus, não. Esse Tiago morreu decapitado por Herodes no início da perseguição em Jerusalém. Esse Tiago aqui é o filho de Maria, mãe de Jesus. E como Jesus não veio ao mundo através de um nascimento comum, José não foi o seu pai natural. Por esse motivo, os outros filhos de Maria com José são considerados meio-irmãos de Jesus. Tanto Judas quanto Tiago, em suas cartas, só podem se destacar servos de Deus e não apóstolo, pois não fizeram parte do colégio apostólico. Ainda que Tiago, meio-irmão de Jesus, foi um homem muito respeitado na igreja por sua dedicação ao cristianismo, não pôde fazer uso do título de apóstolo na sua carta. E esse é o motivo de Judas se referir a ele quando na saudação aqui em sua carta, como quem aproveita a fama de algum parente de destaque para ganhar a atenção dos seus leitores. Vamos ao conteúdo da carta. Esta carta é composta de argumentos do início ao fim, com exceção dos 2 primeiros e dos 2 últimos versículos. Nos 2 primeiros versículos, o nosso irmão Judas introduz a carta com uma breve saudação, e nos 2 últimos versículos ele conclui a carta com uma bênção e uma exaltação ao nosso Deus. As palavras que se destacam nos primeiros versículos são chamados, queridos em Deus, conservados em Jesus. Com essas palavras, Judas nos certifica que nossa salvação tem seu princípio em Deus, que nos chamou para ser seus queridos. E esse chamado nos concede uma segurança inviolável, pois Jesus mesmo é quem nos mantém constantemente agradáveis a Deus, o Pai. No 2º versículo da saudação, Judas deseja que em nossas vidas sejam multiplicadas 3 atributos da bondade de Deus: a misericórdia, a paz e o amor. A misericórdia serve para nos manter em constante comunhão com Deus. A paz para nos manter tranquilos diante das adversidades da vida. E o amor para que sejamos melhores cristãos, servindo um ao outro. Já no versículo 3, Judas nos esclarece o motivo de ter escrito a carta. Ainda que o desejo dele era escrever sobre a fé, decidiu escrever sobre a luta que devemos empregar constantemente na defesa dessa fé. Ele escreveu apologeticamente, como conhecemos hoje. Precisamos compreender que o termo fé, aqui neste versículo, significa conjunto de doutrina na qual acreditamos. Portanto, não entendo o termo fé aqui como a capacidade de acreditar em milagres ou a certeza do cuidado de Deus sobre nós. Mas, repito, a fé aqui se refere ao entendimento correto sobre as questões referentes à nossa vida cristã, ok? Isso precisa ficar muito claro para que eu possa continuar expondo essa carta com a convicção de que você está me compreendendo. Tudo bem, então? Posso continuar? Então vamos lá. A exortação de Judas se inicia no versículo 4, onde ele nos informa que alguns tinham entrado no meio da igreja e estavam completamente longe do verdadeiro conhecimento da fé cristã. Ele nos ensina como identificar essas pessoas. Primeiro, elas não são um grupo de pessoas inéditas entre o povo de Deus, mas sempre existiram, e isso Judas vai provar nos próximos versículos. E, inclusive, o próprio Deus já havia predito através dos seus servos, os apóstolos, que essas pessoas também surgiriam no meio da igreja. Segundo, a característica dessas pessoas é facilmente notável, pois se comportam em total desrespeito pelas leis morais e divinas, agindo sem qualquer consideração pelos ensinos divinos. E como se não bastasse, ainda rejeitam Jesus como soberano Deus conjuntamente com o Pai. Essas são as 3 primeiras características dessas pessoas. São ímpias, não consideram as leis de Deus, são libertinas, agem de modo inverso ao que realmente foram alcançados pela graça e ainda ensinam que o modo de vida delas são o modo correto. E por fim, negam que Jesus seja realmente o soberano Deus. Quero que você note nos próximos versículos um certo paralelo que Judas nos ensina sobre essas 3 características mencionadas no
versículo 4. Primeiro, no versículo 5, ele nos traz à lembrança a incredulidade de alguns israelitas que, mesmo tendo sido libertos da escravidão no Egito, agiram impiamente contra os ensinos divinos entregues a Moisés, e esses israelitas foram destruídos por Deus e não herdaram a terra prometida. Segundo, no versículo 6, Judas nos traz à lembrança a rebeldia realizada pelos anjos quando na rebelião de Satanás, e por seguirem um rebelde arcanjo que age e ensina a libertinagem, foram reservados com ele para a condenação. Terceiro, o exemplo de condenação utilizado por Judas no versículo 7 se refere à cidade de Sodoma e Gomorra. Antes de continuar, preciso esclarecer um detalhe aqui neste versículo. Algumas traduções descrevem este versículo da seguinte forma: à semelhança desses anjos, Sodoma e Gomorra praticaram imoralidades e relações sexuais contra a natureza. Porém, não devemos entender este versículo desta forma, pois cairemos no conceito mitológico. Primeiro, no versículo 7, a palavra anjo não aparece na língua original. Segundo, o texto de Gênesis, capítulo 6, não menciona que foram anjos que se relacionaram com as mulheres antediluvianas, como sugere essa mitologia. E terceiro, o versículo está se referindo à cidade de Sodoma e Gomorra, que foram destruídas por Deus devido ao modo desrespeitoso com o qual tratavam a divindade e seus representantes. E como a descrição de Gênesis, no capítulo 19, não relata a destruição das cidades vizinhas a Sodoma e Gomorra, Judas utiliza a expressão de modo semelhante a estes, ou como aqueles, quando introduz na escrita as cidades vizinhas a Sodoma e Gomorra, que também sofreram a mesma condenação por seguirem o modo injusto que os habitantes de lá viviam, e não os anjos do versículo 6. Sei que já esclareci o texto de Gênesis, capítulo 6, no início do ano, quando expus o livro, mas convém reforçar aqui mais um detalhe. Se a descrição ou o termo filhos de Deus no capítulo 6 de Gênesis estava se referindo a anjos caídos, como alguns sugerem, como poderiam esses anjos apóstatas serem considerados após deixarem a sua habitação, como descreve aqui o versículo 6 de Judas, serem eles os representantes de Deus em Gênesis? Pois, como sabemos, o termo filhos de Deus, em todos os contextos das Escrituras, nos reporta ao entendimento de que esses são os representantes dele. Reforço, esse tipo de entendimento introduz nas Escrituras uma percepção de incoerência insustentável, a qual devemos evitar. Agora eu vou esclarecer o entendimento desse paralelo de atitudes reprováveis apresentadas por Judas nesses 3 versículos. Primeiro, as pessoas que vivem no meio da igreja e desprezam os ensinos divinos estão agindo semelhante aos israelitas infiéis que não puderam entrar na terra prometida por causa da incredulidade deles. Assim, essas pessoas receberão o mesmo tratamento, não serão recebidas na glória eterna. Segundo, as pessoas que ignoram o poder da graça de Deus e decidem viver em rebeldia como os anjos que se rebelaram, serão de igual modo reservados para serem condenados no dia do juízo. E terceiro, a mesma destruição que os habitantes de Sodoma e Gomorra e as cidades vizinhas receberam, as pessoas que desprezam a divindade de Cristo e criticam ao cristianismo também serão condenadas ao fogo, porém aquele fogo que nunca se apagará. A partir do versículo 8, Judas nos instrui sobre a irreverência que é comum a essas pessoas em referência a seus comportamentos imorais e em relação aos seres espirituais. Para responder à irreverência dessas pessoas em relação aos seres espirituais, ele menciona um exemplo no versículo 9, retirado de um livro que era aceito entre os primeiros leitores da carta. O trecho da contenda entre o arcanjo Miguel e Satanás com relação ao corpo de Moisés está relatado no livro da Ascensão de Moisés. Lembrando que o uso de livros não autorizados por Deus como sagrados eram comum entre os escritores bíblicos. O apóstolo Paulo também utilizou algumas expressões de conhecimento comum para esclarecer um ensino bíblico. Posso mencionar aqui, pelo menos, uma passagem no capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios, quando ele mencionou sobre a incoerência de não acreditar em ressurreição e, ainda assim, muitos dos habitantes de Corinto aceitavam o ensino do batismo pelos mortos. O motivo dessa prática era utilizar um conhecimento comum para validar uma verdade bíblica. É como eu me valer de um ditado popular aceito entre os críticos do cristianismo para validar um ensino cristão. Exemplo: diga-me com quem tu andas e eu te direi quem tu és. Esse é um ditado popular atualmente bem aceito pelos não crentes e eu posso fazer uso dele para reforçar o ensino do Salmo 1, onde está escrito:
Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ou até mesmo o texto de Paulo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 33. As más conversações corrompem os bons costumes. Ou seja, a Bíblia nos orienta a não andarmos, no sentido correto do ditado, com pessoas que rejeitam as palavras e atitudes do cristianismo, pois estaríamos transparecendo aos nossos observadores que somos semelhantes a eles. E nesse sentido, não estou de forma alguma reconhecendo esse ditado como escritura inspirada, mas posso utilizá-lo para esclarecer ou reforçar o meu ensino da Bíblia. A intenção de Judas, ao mencionar o trecho da disputa entre Satanás e o arcanjo Miguel, era enfatizar o modo irreverente e totalmente reprovável das pessoas que falavam abertamente contra os ensinos sagrados, como ele mesmo conclui o raciocínio no versículo 10. Observe que as declarações de Judas reforçam o que disse agora há pouco. Ele descreve: naquilo que naturalmente conhecem, se corrompem, pois essas pessoas tinham conhecimento e aprovavam o trecho do livro da ascensão de Moisés e mesmo assim falavam tolices, demonstrando a irracionalidade a qual estavam inseridas. No versículo 11, Judas introduz no seu discurso de reprovados 3 personalidades bem conhecidas por todos nós. O primeiro a ser mencionado foi Caim. Com esse personagem, Judas nos orienta que essas pessoas que não seguem os ensinos e doutrinas corretas são invejosas como foi Caim, que ao perceber a aceitação divina do sacrifício de seu irmão Abel, em detrimento ao seu sacrifício, matou o irmão. É exatamente isso que fazem. O segundo personagem mencionado por Judas no versículo 11 é Balaão. O paralelo feito por Judas ao mencionar Balaão está relacionado ao prêmio que este buscou. Isso nos orienta sobre o real interesse das pessoas falsas dentro da igreja. Essas não querem agradar a Deus, mas desejam, na realidade, serem reconhecidas e favorecidas financeiramente. E para conquistarem essa façanha, fazem de tudo como fez Balaão, indo de monte em monte para buscar o favorecimento pessoal. O terceiro e último personagem que Judas utiliza no versículo 11 é introduzido no raciocínio do versículo com uma breve conclusão. Observe que ele descreve: e pereceram na contradição de Coré. Com essa declaração, Judas nos orienta que essas pessoas, além de serem invejosas e homicidas como Caim, interesseiras e gananciosas como Balaão, ainda querem ser destacadas como únicas e verdadeiras pessoas chamadas por Deus, mas por sua incoerência recebem de Deus a reprovação como Coré. Podemos perceber um leve paralelismo antitético entre os versículos 9 e 10 com o versículo 11 aqui de Judas, pois na descrição dos versículos 9 e 10, Judas relata uma atitude louvável realizada pelo arcanjo Miguel e que era conhecida por seus leitores, mas não faziam. Porém, no versículo 11, Judas apresenta 3 maus exemplos, também conhecidos por eles, e que não deveriam ser seguidos, mas são justamente esses maus exemplos que eles imitam. Os 2 versículos seguintes, Judas reserva para citar uma série de adjetivos para se referir a essas pessoas sem comprometimento com as doutrinas bíblicas. Primeiro, essas pessoas são como manchas nas festas de amor. Para quem não tem conhecimento sobre essa festa de amor, deixa eu comentar. Era comum entre os primeiros cristãos se reunirem para um banquete pós-culto, mas havia um entendimento comum entre eles de que ninguém deveria sobressair sobre os demais, ou seja, o alimento seria compartilhado igualmente a todos. As pessoas que são chamadas por Judas de manchas no banquete certamente incentivavam a desigualdade nessas festas. Só mais um detalhe sobre o termo mancha. Essa palavra foi extraída de uma expressão grega que traz a ideia de ser ferido quando nadando em um rio no momento de lazer por uma rocha que não se pode perceber na superfície. Essas pessoas agem como uma lesão indesejável. A razão de serem assim é por participarem desses banquetes desejando apenas saciar seus próprios apetites, desprezando a quem quer que seja. Por esse motivo, a expressão sem temor. Segundo, alimentam a si mesmos. Todo o esforço dessas pessoas visam o bem próprio e nunca o bem comum. Terceiro, são como nuvens sem água. Com essa expressão, Judas nos orienta que essas pessoas parecem ser importantes, mas esperar algo delas trará frustração.
Quarto, são como árvores sem fruto. Essas pessoas não geram vida a ninguém, assim como uma árvore sem fruto não produz alimento e nem nutriente. Quinto, são como as ondas do mar. Judas está exemplificando as atitudes imorais dessas pessoas que não conseguem esconder suas más ações. E sexto, estrelas fora do curso. Judas indica com essa expressão que essas pessoas são tão desprovidas de Deus que seus caminhos as dirigem para um fim de trevas sem volta. Judas mais uma vez se utiliza nos versículos 14 e 15 de uma citação retirada de um livro não bíblico, mas que era aceito pelos leitores dessa época. Ele cita uma profecia do livro de Enoque, na qual profecia Enoque havia predito a existência dessas pessoas ainda quando Deus viesse para julgar a todos. O que eu mencionei anteriormente nos primeiros versículos da carta, posso repetir aqui novamente. Essas pessoas perversas sempre existiram e existirão entre o povo de Deus. É isso que Judas está reforçando com a citação dessa profecia retirada do livro de Enoque. Lembrando que essa menção da profecia de Enoque serve apenas a título de silípse, pois Judas não está validando o livro com essa citação. Judas está apenas utilizando esse trecho do livro por concordar com a ideia defendida por ele aqui na carta, como já esclareci anteriormente. Para finalizar e aplicar todo o ensino da carta, Judas reservou os versículos 16 ao 20. Primeiro, ele relata alguns detalhes que são peculiares dessas pessoas imorais e em seguida nos adverte sobre o nosso dever cristão. Vamos lá. No versículo 16, Judas nos ensina que essas pessoas são conhecidas como reclamadoras egoístas. E para que sejamos diferentes delas, devemos obedecer aos ensinos dos apóstolos que nos alertou sobre essa questão. No versículo 19, Judas menciona que essas pessoas gostam de promover divisão no meio da igreja por não terem o Espírito Santo. Mas a verdadeira atitude cristã, que é guiada pelo Espírito Santo, promove a edificação através do entendimento e prática do real ensino das doutrinas bíblicas. Nos versículos 21 ao 23, Judas reforça o ensino cristão, enfatizando que devemos nos conservar a nós mesmos no amor de Deus, aguardando pacientemente a vida eterna. E também nos aconselha a ter prudência no auxílio ao próximo, pois se alguns de nós se afastar por fraqueza, devemos demonstrar compaixão, mas aqueles que se afastarem por decidir viver impiamente, devemos demonstrar misericórdia, mas não podemos deixá-los confortáveis em seus maus caminhos. Nossa atitude para com as pessoas que decidem viver no erro, após terem conhecimento da verdade, deve ser de misericórdia com dura repreensão. É isso que Judas nos ensina no versículo 23 com a expressão: e a outros demonstrai misericórdia com temor, tendo repugnância até na roupa manchada pela carne. Ao finalizar a carta, Judas nos abençoa com a certeza de que Deus nos guardará em segurança para que com alegria encontremos com Jesus na glória eterna. E conjuntamente a essa bênção, ele exalta o nosso Deus, que é bendito e misericordioso em nos resgatar através de Jesus Cristo, pois somente a ele pertence a glória, a majestade e o domínio para sempre. Glórias sejam dadas ao nosso Deus eternamente. Amém. Acredito que não preciso falar mais nada sobre essa carta esplêndida que Judas escreveu. Apesar de não ser um dos apóstolos de Jesus, como ele mesmo sugere no versículo 17, certamente suas palavras são divinamente inspiradas por Deus e nelas podemos encontrar um mapa bem claro para identificar aquelas pessoas que querem nos enganar se fazendo de cristãos. Sabemos por essa carta que pessoas de dentro da igreja que conservem atitudes egoístas e são reclamadoras, insatisfeitas e invejosas estão cultivando em si mesmas a condenação futura. Sendo assim, sejamos vigilantes conosco mesmos. E se perceberes que em ti há alguma dessas atitudes relacionadas por Judas nesta carta, urgentemente arrependa-te. Rejeite essa atitude como se ela fosse semelhante a uma praga mortal, que ao menor contato retire
todas as forças te deixando em estado de vegetação. Reaja agora mesmo e certamente obterás vitória. Desejo um final de ano maravilhoso para você e toda a sua casa. Que sejas feliz. Te espero aqui no próximo ano, querendo Deus.